o André Mendonça, por mais que as pessoas não compreendam e acham que ele está errado em fazer isso, mas ele está realmente fundamentado em um princípio do direito em fazer isso. E a gente percebe que isso aí não podia, né, acontecer somente em crimes hediondos que resultassem à morte. Somente nesses casos que não se aplica a questão das saidinhas, isso antes dessa alteração da lei da execução penal em 2024, agora que nós estamos vivendo. Só que a lei de 2024 alterou isso, disse que não é mais permitido a saidinha, né, mesmo em crime hediondo e com violência e grave ameaça contra a pessoa. Então, essa lei aí veio para expandir a vedação das saidinhas, só que isso aí, como vai prejudicar alguns, né, que já estão cumprindo pena, então ela não pode retroagir. Então, o que o ministro fez, querendo ou não, foi correto, e ele está aplicando um princípio do direito. Muito bem. Pablo. O ministro ele fez o trabalho dele, né? Ele pegou o livro de regras, né? A nossa Carta Magna, já começa na Carta Magna, né? E aí vai para a Lei de Execução Penal também. Tudo, a lei só pode retroagir, no caso, se fosse para beneficiar, né, o condenado lá, né? O réu. Então, como não beneficia, infelizmente, você tem que seguir o que já está dentro de todos os nossos ordenamentos jurídicos. Muito bem. Jackson Nascimento, o seu ponto de vista sobre este assunto? O ministro André Mendonça é um ministro legalista. Está dentro de todo o processo, está dentro do código, né? Não se pode retroagir, o réu não pode ser lesado ou comprometido a sua sentença, e eu acredito que ele não pode nem ser criticado sobre essa questão, dessa sua opinião, desse seu posicionamento. Uma vez que, pelo fato dele ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive famoso pela frase terrivelmente evangélico, e por ter essa direção direita, mas é legalista, está dentro, inclusive, do Código. Acho que isso é muito importante para o momento que a gente vive, sabe, Walter, Rafaela e Pablo Medeiros, nesse momento em que a gente desmistifica a questão ideológica da alta corte. Desmistifica aquele comentário ou narrativa de que é de direita, de esquerda, e o campo ideológico desaparece porque está baseado na lei. Ou seja, acho muito positiva essa posição do ministro André Mendonça. Está dentro das 4 linhas? Isso, pronto. Muito bem. E não há o que criticar, né? Nem um pouco, absolutamente. Tentaram, mas esvaiu-se, né? Muito bem. Está aqui os nossos comentaristas hoje afiadíssimos. Acho que o feriado deixou todo mundo... O feriado deixou a gente com saudades, não? Muito bem. De falar. Isso. Olha só, pauta Cadê número o link? 3. O TSE mantém pena do ex-governador Garotinho, condenado por corrupção lá em 2016. Lembra disso, Rafaela? Já é de 2016, né? Pois Já é, ele tem foi condenado em tempinho. 2016. Já tem um tempinho aqui essa... E o TSE mantém a condenação, né? E sim, ele foi tipificado por vários tipos penais, né? Corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento e coação de testemunhas nesse campus, né? Aí tá na tela. Então, isso Garotinho. foi uma investigação da própria Polícia Federal a respeito do ex-governador, né? Sim. 13 anos e 9 meses. E aí, saiu uma decisão e ele disse que ele confia, né? Que ele vai recorrer ao STF contra essa decisão. Bom, quando ele me diz que vai recorrer ao STF, eu já fico um pouco com receio de que realmente seja, né, seja uma janela para transformar essa decisão, porque a gente sabe que quando as coisas chegam no STF, a gente não leva muito em consideração lei e nem muito menos o crime. Eles fazem e decidem como eles querem por conveniência, a verdade é essa. Pablo? E a defesa ainda tentou puxar aquele cartão, né? Buscava a extinção da punibilidade do Garotinho, né? Mas foi negado esse recurso da defesa. Aí o que foi argumentado é que o benefício não se aplica a crimes cometidos com grave ameaça ou violência, né? Então ele puxou aquele cartão que vários outros puxaram, outros políticos, né? Uhum. Aqui, né?
e não deu certo. Essa aí não colou, né? Pra Não ele deu pro garotinho. não deu pro garotinho, né? Jackson, você lembra muito ele bem. buscou uma atenuante. Isso. Você lembra muito bem da não da conseguiu. trajetória política dele, foi O Antony Garotinho tem uma história política no Rio de Janeiro, né, muito, que eu diria, latente. A Rosinha Garotinho, por exemplo, fazia uma alternância no governo do estado do Rio de Janeiro e, obviamente, o Garotinho chegou a ser preso, passou mal, teve toda aquela repercussão. É claro que há uma guerra nos bastidores, jurídica, em torno disso. Exemplos significativos, infelizmente o Rio de Janeiro tem vários cases jurídicos para serem estudados, como é o caso do Cabral. O Cabral está aí, faz até um podcast, A Hora do Cabral, e já comentou que deve vir a deputado federal se a Justiça Eleitoral autorizar. Quer dizer, hoje nós temos essa questão muito aberta ao grande público, mas precisamos recorrer aos operadores do direito para nos explicar, porque ali está a Constituição, os códigos, o amplo direito à defesa. Nós, é claro, enquanto população, contribuintes, nós nos indignamos com certas situações, que nós sabemos que houve determinados crimes praticados, né? Um exemplo bem significativo, para ser mais amplo, é a Lava Jato, que passa por um processo de desmonte, né? Nós temos vários registros de desvios. Mas já pagou junto à Justiça, já houve o pagamento, já houve o cumprimento da pena, mas fica na história e aqueles que não sequer foram observados ou descobertos nesse país que, sem dúvida nenhuma, é um país rico, mas que, infelizmente, passa por esse processo de crimes, de pessoas públicas que acabam se envolvendo em desvios que lá na ponta trazem um determinado prejuízo. Na falta de a saúde básica, de uma infraestrutura, de um transporte público decente, enfim. É dessa maneira que nós temos que discutir e debater e buscar sempre na justiça para que os culpados sejam punidos. Eu acho que isso faz parte, inclusive, de uma justiça atualizada no sentido de se punir aqueles que eram até então inatingíveis. Foram esses os comentários sobre o Garotinho Peralta. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho para vocês. Garotinho. De entender o papel crucial do Ministério Público nesta batalha. Diante de tantos questionamentos sobre o excesso no sistema judicial, o Conversa Política recebe o promotor de justiça Alessandro Sanmartin, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. A nossa responsabilidade é com o fato. Eu não me apego e não devo me apegar à hipótese. Eu não posso querer a sua condenação porque eu não gosto de você. Eu só posso pedir, como membro do Ministério Público, a sua condenação se eu tiver provas e elementos de prova que indiquem que você dolosamente praticou determinado ato e esse ato é ilícito. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV
canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. No PoderCast desta semana, o vereador de Manaus, Kennedy Marques, revelou os desafios na defesa pela causa animal. Quando você passa a ter esse apego aos animais, você começa a ver necessidade, né? E principalmente na questão de conscientização das pessoas, onde a maior parte das demandas são sobre maus tratos. E ainda trouxe detalhes sobre o cenário de mudança na Casa Legislativa com a proximidade das eleições de 2024. Esse comprometimento de levar para a população quem você é muito importante. E peço que as pessoas que nos acompanhem possam avaliar bem cada candidato, o que essa pessoa faz, como ela faz, desde quando, né? E Manaus está bem representado no parlamento. Uma conversa séria sobre os bastidores da política que você não pode perder. PoderCast. Todo domingo às 8 da noite no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV canal 38.1. Aqui é sobre gente. É hora de entender o papel crucial do Ministério Público nesta batalha. Diante de tantos questionamentos sobre o excesso no sistema judicial, o Conversa Política recebe o promotor de justiça Alessandro Samartim, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. A nossa responsabilidade é com o fato. Eu não me apego e não devo me apegar à hipótese. Eu não posso querer a sua condenação porque eu não gosto de você. Eu só posso pedir, como membro do Ministério Público, a sua condenação se eu tiver provas e elementos de prova que indiquem que você dolosamente praticou determinado ato e esse ato é ilícito. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Olha só, ainda há pouco a gente falou do Garotinho, né? E quando a gente fala em Garotinho, a gente lembra do personagem do Ziraldo, que é do Menino Maluquinho. Vocês lembram disso? E tem um menino maluquinho da rede social, né, que gosta muito de polemizar, é o Felipe Neto. Ele, quando vê que ele não está muito bem das pernas, que ele não está surfando bem na rede social, ou seja, ele está perdendo ali, aí ele vai, né, solta uma frase, grava um vídeo, enfim. Tem o vídeo dele aí, ele comentou algumas coisas e a gente vai rolar esse vídeo para que vocês comentem depois sobre o Felipe Neto. Primeiro que o Felipe Neto, ele era humorista, né? Não, Ele era, eu nunca, ou é? Não, eu nunca vi Eu só ele não como entendo o que ele humorista. quer Ele era se meio metendo blogueiro, sim, sempre, né? nesse assunto. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso... Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, Não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. Mas aí, pra tentar ter uma pseudo-governabilidade, o governo costura acordo com Arthur Lira e com o Centrão e com a extrema-direita pra poder passar isso num grande acordo na Câmara dos Deputados. Ou seja, no final das contas ficou o povo brasileiro de um lado
e o PL e o PT juntos do outro, unidos. Quem é que vai perder essa batalha? Quem vocês acham que vai vencer? Porra. E aí eu fico de otário, né? Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti em nenhum momento. Falei o que o Lula estava falando. Aí ele muda de rota e agora decidiram taxar em 20%. E o pior é que a extrema-direita ela é tão canalha que ela fala como se essa taxação fosse de inteira responsabilidade da esquerda. Ora, o acordo foi entre todos os partidos. Só quem não participou foi a galerinha neoliberal. Então você tem todos os seus políticos do seu lado votando sim pra esse projeto, mas você quer culpar a esquerda por esse projeto. Toma vergonha na cara, extrema-direita. A culpa é de todos eles. A diferença é que eu falo que a culpa é de todos eles, incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim pra esse projeto. A diferença é que você, passador de pano de Bolsonaro, que ama o PL, que lambe as botas dos militares, você diz que não, que a culpa é só da esquerda. Porque você é burro. É uma vergonha essa taxação. E é uma tristeza que o governo fale uma coisa e faça outra. Então fica aqui a minha crítica, porque eu não sou passador de pano de governo, coisa nenhuma. E basta você me acompanhar pra você saber disso. Mas aí você tem que me acompanhar. Aí você tem que me seguir aqui. Aí você tem que assistir as coisas que eu falo, ouvir. Vai descobrir que o que você ouviu nos grupinhos de WhatsApp que você participa ou do Facebook sobre mim era tudo mentira. Olha só, no início, antes de chamar o vídeo, eu disse aqui que quando ele sente que ele não está surfando legal, né, ele vai lá e faz esse tipo de situação. No final do vídeo ele disse, basta você me seguir, basta você me aceitar. Rafaela Torres. A minha cara para esse vídeo é de completo repulsa, do início ao fim. Primeiro, vamos falar sobre quem é Felipe Neto. Felipe Neto nada mais é do que começou a vida dele como youtuber, como humorista, como isso, como aquilo. Ele foi ganhando visibilidade. Esse é o perigo das redes sociais, de começar a dar visibilidade para quem não tem conteúdo, que é o caso do Felipe Neto. E aí ele foi crescendo, crescendo. E foi um dos maiores defensores, né, do retorno do governo Lula. Infelizmente a gente não consegue puxar aqui, mas existem várias fotos dele fazendo L, né? Defendendo Lula, indo para debates, indo para críticas junto às pessoas ali que estavam apoiando o governo Bolsonaro, tudo, e sempre se colocando como um grande opositor. E agora, na verdade, não me surpreende esse vídeo do Felipe Neto, porque ele é exatamente isso. Ele é apenas um oportunista nessa onda que ele tenta surfar, e como ele não está conseguindo achar abrigo somente nas pautas em defesa do que a esquerda tem feito, ele está fazendo isso. Então, como ele viu que a própria esquerda está fazendo coisas que ele levantou a voz dizendo que o governo não faria, então, querendo ou não, o que está acontecendo? Ele está sendo cobrado pelo público dele. E aí, Felipe Neto? Você dizia, você defendia, e agora ele está fazendo o contrário. E aí, como é que fica? Então, o que ele fez? Começou agora a se posicionar meio que criticando o governo Lula, mas ele também não deixou de criticar o governo o da direita, né? Como ele menciona, a extrema-direita, o PL, tudo. Só que, quando ele publicou esse vídeo, mais uma vez o Felipe Neto, ele é fonte de fake news. Tudo aquilo que o próprio ministro Moraes gosta de combater, os apoiadores dele cometem exatamente isso. Como ele postou no Twitter esse vídeo e tal, publicou, e teve uma tajazinha dizendo o seguinte: é falso dizer que PL e PT se uniram para a aprovação do projeto. Segundo fonte oficial, o PL orientou o voto contrário, com 96% dos deputados do partido votando contra o projeto. Já todos os 51 deputados do PT votaram a favor da taxação. Então, como ele disse lá, me sigam, não ficam se vendendo pelas informações que vocês estão vendo no grupinho do WhatsApp. Na verdade, o meu conselho que eu dou para vocês é não sigam ele, porque tudo que realmente ele fala é uma grande mentira. Até a própria plataforma está dizendo que ele está publicando inverdades. Então, assim,
Felipe Neto, se recolha, que você está passando vergonha, entendeu? Aparece aí abraçado com o Lula e agora está criticando. Então, já que você foi uma voz tão ativa na campanha do Lula, eu acredito que você tem a abertura de bater na porta do seu presidente e dizer para ele as coisas que ele está fazendo de errado no país. Então, vá lá, cumpra o seu papel de um grande influenciador de opinião política e não adianta estar fazendo esses videozinhos e ainda colocando o PL no jogo para querer queimar a extrema-direita, porque a gente trabalha com a verdade e com informação, ao contrário de você, que só fica aí disseminando mentira. Jackson Nascimento, meu querido amigo de poucos carnavais. Você acha que faltou um capilé, um jabazinho aí pro rapaz? O que houve aí que ele ficou... Essa é uma era... brabinho. É uma era, né, que é movida por likes, seguidores, etc. Os influenciadores, se você fizer uma análise bem minuciosa, você vai encontrar em muitos deles que nem sequer concluíram o ensino médio. Verdade. Estão ali fazendo caras e bocas, falando para bolha, falando para massa, falando para os seus seguidores, e por algum momento, né, você observa que ali está sendo mensurado o que causa mais impacto. Né? Vai lá ver o algoritmo, que o Pablo sabe muito bem do que eu estou falando, ver como é que está o movimento. É aquela situação que a gente retorna ao analógico. Eu vou retornar ao analógico, eu digo analógico, na época do Chacrinha, que o Ibope é que dizia o que ele deveria falar. Né? A Globo sempre trabalhou com esse segmento, o Ibope. Então, o público quer o vermelho hoje, amanhã quer o azul, amanhã quer o roxo, e por isso vai. E aí o apresentador ou o dono do picadeiro fala o que a população ou aquela determinada bolha quer ouvir. No caso da questão política, eu vejo pelo lado seguinte: você não pode ser a todo tempo a risca, sabe, aquela determinada bandeira. Vai ter a negociação, volto a dizer, o Congresso é uma constante negociação, a política é uma constante negociação. Se você não quer se expor, se retire, cale-se ou mude de assunto. Por quê? Porque lá no Congresso sempre vai haver a negociação de pautas. Foi aprovado no primeiro momento do governo a questão da reforma tributária. Foi aprovado uma pauta que era de máxima importância para o governo. Houve uma negociação. Faz o levantamento de quem votou sim, não e quem estava ausente ou quem se absteve. Naquele cenário, tu vai tomar conta de que a negociação está a pleno vapor. Sim. Correto? Correto. E o mesmo se aplica. Houve uma queda, houve uma derrota. Não vejo por esse lado. Eu vejo sempre por uma negociação. E alguém deve ser culpado, menos o príncipe. O príncipe não pode ser o culpado. Os seus assessores é que são os culpados. E por aí, conforme for o desgaste, você vai passando adiante a culpabilidade. Então a política é isso, é uma dinâmica em que a gente se encontra. Dentro dessa dinâmica, há centro, esquerda, direita, centrão, fisiologismo e tudo que você possa imaginar nas 513 cabeças ali do Congresso que determinam o futuro de mais de 200 milhões de brasileiros. Meu querido Pablo, depois de tudo que nós ouvimos aqui, essa matéria chama a atenção, né? Esse vídeo chama a atenção, né? O rapaz puxa para um lado, tira do outro, né? Ele atira para a esquerda, atira na direita, joga para cima e deixa cair na mesa. É com você. Mas isso é pensado, isso é bem pensado, Walter. Ele foi um dos apoiadores do Lula, ele utilizou toda a sua influência com jovens para eleger o Lula. Ele foi o primeiro a gritar: olha, gente, é fake news, essa questão de taxação dos sites, em compras de sites chineses. Foi o primeiro. Ele falou: se você está ouvindo aí o WhatsApp que vão taxar, isso é fake news. O que aconteceu? Qual foi o fato? Foi aprovado o imposto. E aí ele, com cara de tacho, a questão da diminuir os danos, né? Ele falou: olha, tu vai ter que falar alguma coisa. Ele foi lá e falou o que falou, que vocês viram, né? A besteira que ele falou, atirando para tudo quanto é lado,
né? E aí a última besteira dele foi a questão de tentar juntar o PL com o PT, o que não é verdade. Mais outra fake news. Aí o que aconteceu? Ele foi taxado de fake news, recebeu a nota da comunidade da Rede X, né? Do X, ex-Twitter. E aí o que ele fez? Correu, se escondeu, porque ele apagou o post. Só que a internet não perdoa. A internet não perdoa. E tá em tudo quanto é lugar agora esse post. E ele é uma fábrica de fake news, né? Esse é o título e que aí, ele merece. assim, a gente entende que uma das maneiras que a esquerda age é você taxar os seus adversários do que você é, do que ela é. Entendeu? Ela acusa, olha, a direita que faz isso, faz aquilo. Quem faz? É a própria esquerda. Jackson Nascimento, eu vou uma pauta direcionar aqui para você. Sim. Né? Você que daqui a pouco vai dar um tudão do que foi essa semana. Bora. Que teve de tudo nessa semana, né? É verdade. Tristeza, enfim. E você acompanhou isso muito bem, daqui a pouco você vai dar um tudão. Mas olha só, a dívida pública cresce e atinge 76% do produto interno bruto, chamado PIB, em abril. A dívida pública ela vem sendo considerada uma das maiores por conta de uma série de fatores. Ainda bem que a lei de responsabilidade fiscal está em vigor e, mesmo assim, o comprometimento da dívida pública tem sido muito alto. E não se deve aqui colocar como uma forma de gastos desnecessários que são feitos pelos aqueles que estão dirigindo o poder, porque isso é pífio, isso é muito pequeno diante do que vem acontecendo. Nós temos um Congresso extremamente caro para o contribuinte, diga-se de passagem, né, que aprovou recentemente as emendas parlamentares impositivas que chegam a quase 5 bilhões de reais. Nós temos um fundo eleitoral que está praticamente passando de milhares, um fundo eleitoral que deveria equilibrar o processo político eleitoral. Não é dessa maneira, a gente sabe como funciona. Aqueles que têm mais probabilidade de se eleger recebem grande parte desse fundo. Os partidos têm, dentro da regra, a maior bancada, o maior fundo eleitoral, e a produtividade, quando é equiparada, não tem absolutamente nenhuma positividade lá na ponta. Eu falo sempre na ponta, porque minha profissão, o meu ofício foi forjado na rua, na reportagem de rua, você lembra bem, Walter Alas, né? E eu via, há 25 anos atrás, as dificuldades de se conseguir uma consulta básica, as dificuldades de ter uma cirurgia, né, eletiva ou não, dentro da rede pública, né, de saúde. E ali nós ficávamos completamente indignados, porque era uma quantidade... Hoje, 2024, eu acho que duplicou. Não houve um avanço significativo, sabe? E nós continuamos tendo as mesmas leis e percentuais, até diferenciados, para determinadas situações que não são prioridades da população. Está entendendo? E isso tudo de uma forma injusta. Isso tudo de uma forma que deixa a desejar. Quando chegaremos ao primeiro mundo, não sei. Mas nós somos um país que tem a sua contribuição, que tem as suas riquezas e que, infelizmente, vive aquém dos serviços que podem beneficiar grande parte da população. Então, essa matéria está completa no nosso site, né, pablopoder.com. Uma queda aí, ou seja, a dívida pública atinge 76% do PIB, o chamado Produto Interno Bruto, aquilo que se produz no país, né, em abril. Agora, a gente lamenta, né, porque isso vai para a conta do consumidor, isso vai para o nosso bolso, né? Quem paga essa conta somos nós. Todos nós. Vou fazer o seguinte, falando em pagar, eu vou pagar o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho.
hora de entender o papel crucial do Ministério Público nesta batalha. Diante de tantos questionamentos sobre o excesso no sistema judicial, o Conversa Política recebe o promotor de justiça Alessandro Samartim, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. A nossa responsabilidade é com o fato. Eu não me apego e não devo me apegar à hipótese. Eu não posso querer a sua condenação porque eu não gosto de você. Eu só posso pedir, como membro do Ministério Público, a sua condenação se eu tiver provas e elementos de prova que indiquem que você dolosamente praticou determinado ato e esse ato é ilícito. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. No Podercast desta semana, o vereador de Manaus, Kennedy Marques, revelou os desafios na defesa pela causa animal. Quando você passa a ter esse apego aos animais, você começa a ver as necessidades, né? E principalmente na questão de conscientização das pessoas, onde a maior parte das demandas são sobre maus tratos. E ainda trouxe detalhes sobre o cenário de mudança na Casa Legislativa com a proximidade das eleições de 2024. Esse comprometimento de levar para a população quem você é muito importante. E peço que as pessoas que nos acompanhem possam avaliar bem cada candidato, o que essa pessoa faz, como ela faz, desde quando, né? E Manaus está bem representado no parlamento. Uma conversa séria sobre os bastidores da política que você não pode perder. Podercast. Todo domingo às 8 da noite no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. É hora de entender o papel crucial do Ministério Público nesta batalha. Diante de tantos questionamentos sobre o excesso no sistema judicial, o Conversa Política recebe o promotor de justiça Alessandro Samartim, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. A nossa responsabilidade é com o fato. Eu não me apego e não devo me apegar à hipótese. Eu não posso querer a sua condenação porque eu não gosto de você. Eu só posso pedir, como membro do Ministério Público, a sua condenação se eu tiver provas e elementos de prova que indiquem que você dolosamente praticou determinado ato e esse ato é ilícito. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Muito bem, meus queridos, são 11 horas e 49 minutos. Vamos correndo aqui para as últimas pautas do nosso Poder e Opinião. Rogério Marinho, senador, denuncia o Haddad à AGU por mentir sobre o rombo no governo Lula. Mais uma aí para os senhores sobre
economia, dinheirinho e tal. Vamos lá, eu começo com a Rafaela. O Marinho, né, disse que o Haddad, ele está modificando as informações. Não é que não exista, né, o que ficou. Mas ele diz que ficou um impacto causado nas contas públicas de 92 bilhões. Isso botando a culpa no Bolsonaro. Mas a realidade foi que o impacto real foi de 30 bilhões. Então, a gente percebe que eles estão, mais uma vez, fazendo manipulação de informação e na cara dura, como se a gente não fosse ter acesso a essas informações e ver a manipulação. Como disse o Marinho, são inaceitáveis as narrativas distorcidas e a manipulação de dados fiscais de um governo que tanto acusa e critica de fake news. Então, mais uma vez, nós vemos uma pauta onde eles fazem aquilo que eles tanto criticam que os extremistas fazem, né? Os disseminadores de fake news. Mas a gente vê um governo, né, o ministro aí da Economia, fazendo uma manipulação das informações, caindo naquilo que eles dizem tanto lutar contra, fake news. Então, isso aqui não me surpreende, essa manipulação da parte do Haddad. E cabe a nós aqui, né, formadores de opinião, dizer a verdade. Pablo. Mostrar a verdade, né, Rafaela? A gente tem que ficar batendo nesse ponto, mostrar para as pessoas, né, o modus operandi da esquerda, que ela, qualquer coisa acusa a direita de fake news, já quer cancelar, já quer mandar prender, quer criminalizar, mas quando eles fazem, eles ficam quietinhos, todo mundo, ninguém fala nada. Seria bom se pudesse prender, né, que a gente aprenderia eles logo já pensou direto. Se tivesse sido criminalizado? Como é que seria? Pois é, quando vira pro lado deles, eles ficam pianinhos, como diz o caboclo. Muito bem, tá aí os nossos comentaristas, né, Rafaela Torres e também o nosso querido Pablo, jornalista do poder.com.br. Jackson Nascimento, eu gostaria de ouvi-lo sobre este assunto, né, e gostaria que em seguida você já me apresentasse um tudão do que foi esta semana, né, uma semana onde teve perdas, né, significativas para a história política da nossa região. Olha, o que eu observo é que o PT hoje está provando do próprio veneno. Quando o PT era da oposição, vivia buscando pauta para fazer protesto, dar entrada na AGU, no Ministério Público, enfim, fazer qualquer tipo de denúncia nesse sentido. Isso é uma guerra, né? A política, ela apresenta esses processos. E o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele tem tido seus conflitos ali no Ministério da Fazenda, tenta conciliar, inclusive tomar papéis que não lhe cabem como na articulação política dentro do Congresso, passando inclusive pelo Alexandre Padilha, mas tem uma oposição, como eu falei no início desse programa. O Congresso hoje tem uma oposição forte. O senador Rogério Marinho tem uma liderança na oposição, tem sido fiel ao Partido Liberal e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é importante. Nós estamos diante de uma oposição que é fiel ali ao máximo às suas bandeiras, inclusive se igualando ao lado contrário na década de 80 e de 90, e quem viveu, se fizer um review na história, vai compreender e entender todo esse processo. Agora, voltando para a semana, não podemos deixar de registrar, né, a perda irreparável do ex-vereador, deputado estadual, deputado federal, Arthur Bisneto. Que você acompanhou? Acompanhei desde as primeiras horas em que ele foi encontrado já sem vida em sua residência, lá na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, no início da tarde, isso de terça-feira, né? Caiu como uma hecatombe no cenário político e nós conhecemos toda a família, né, ou parte da família que se entrelaça com a história política de Manaus. O ex-prefeito, ex-ministro Arthur Vigílio Neto, que tem um prestígio enorme fora de Manaus, no Brasil todo. E fora do país também, até né? fora do país, né? Era um retrato de uma cena comovente ver, porque ali não estava o pai, né? Não somente o pai que perdeu o filho, mas um confidente, como ele coloca em suas cartas, que são retratadas em sua rede social. E o Arthur Bisneto, aos 44 anos,
perdeu a vida, de uma trajetória intensa política, que passou por vários cargos públicos, que teve ali os seus equívocos, mas como condizente ao momento da sua idade, etc. e tudo mais, como todos nós buscamos num momento histórico como esse. Mas a gente vai muito além de tudo isso. Arthur perde o seu herdeiro político, alguém que iria receber o bastão de Arthur Virgílio Neto, Continuar assim o legado da como família, recebeu né? do pai Arthur Virgílio Filho. Isso. Né? Continuar O legado deveria ser continuado. Então é uma dor que a gente não consegue imaginar, né? De um ciclo que é natural. A morte é uma certeza em nossas vidas, mas nós não estamos preparados para um momento tão assim, de uma forma precoce, como foi de Arthur Bisneto, pela sua representatividade de uma oligarquia política amazonense, de um nome forte, né? E que estava se preparando para ser candidato a vereador da cidade de Manaus pelo PL, Partido Liberal, né? Ele que já tinha sido vereador, foi vereador aos 20, 21 anos de idade, teve a sua ascensão em 2014, quando tornou-se um grande recorde de votos para deputado federal, né? Participava ativamente, tinha ali no seu pai como um grande mentor político, e o Arthur, ele traz em sua veia toda essa sua jovialidade do pensamento político no sentido, né, da sua progressiva participação política em governos, como foi o caso de Fernando Henrique, que é um governo de centro, preste bem atenção no que eu estou colocando aqui para você, e que teve uma representatividade política não só no Amazonas, mas também no Brasil. Ele era o líder, né? Foi líder do Arthur, foi ministro da Casa Civil. Então, o Arthur Bisneto, ele nos deixou essa semana e, claro, uma surpresa muito desagradável. Muita gente não acreditava, achava que era fake news. Sim. Ainda acompanhei isso, né? O Arthur tinha acabado de sair de uma cirurgia em São Paulo. Já vai acabar, não? Não, eu só queria, aproveitar o gancho que você falou, Arthur. Você esteve do lado do Arthur. Isso. Né? Do Arthur pai, do Arthur Isso. Virgílio. Isso. E me conta um pouco de como ele estava. Passa pra gente aqui o que ele estava naquele momento. Claro, fragilizado, todos nós sabemos. O Arthur, ele tinha no Bisneto uma espécie de ligação transcendental. Além do amor de pai e filho, tinha a questão da confidência entre os dois, da questão não só humana, mas política também. Eu conheço o Arthur desde 1990, né? Eu acompanhei em vários processos políticos. Eu era líder estudantil e participava sempre dos embates e das conversas, e o Arthur sempre recebia a equipe de estudantes, e eu fazia parte disso, eu e outros notáveis colegas, né? E sempre foi uma pessoa muito aberta, muito democrática nesse sentido. Claro que no passar, no transcorrer de uma trajetória, você não tem uma unanimidade da simpatia, alguém vai discordar de você, alguém vai achar que você está errado, equivocado, enfim. Mas eu vi um Arthur muito, digamos assim, em pedaços, né? Tanto que numa das horas em que ele teve forças para falar, disse que ali no caixão estava um pedaço de seu coração e que ele estava muito, mas muito comovido com a morte do Arthur Bisneto. E as cartas que ele tem escrito nas redes sociais nos comove cada vez mais nesse sentido. Eu acho que é o grande destaque da semana, a morte precoce do ex-deputado estadual, federal, ex-vereador de Manaus, Arthur Bisneto. Walter Yaras. Meu querido, muito obrigado. Pablo, muito obrigado. Bom final de semana. Eu que agradeço, Jackson, Rafaela, Walter, e ao público por ter assistido aqui. Hoje com a mesa completa, né? Hoje Boa. com a mesa completa. E assim, sextou, né? Agora, vamos almoçar. Tá E mais chovendo? tarde, se não chover... né? Se não chover, dá para sair, né? Vamos lá. Rafaela, obrigado. Obrigada. Mais uma semana se encerrando, mais uma sexta-feira aqui. E dizer que segunda-feira estamos de volta. Jackson Nascimento, muito obrigado, querido. Um bom fim de semana a todos. Saúde, paz, energia e um abraço.
Anderson Nego Bom, obrigado, queridão. Ele teve no Master controlando tudo ali, imagem, som, enfim. Ariela Maiara, nossa produtora, muito obrigado. E obrigado a você, meu querido telespectador, que nos dá o prazer da companhia todos os dias de 11 até o meio-dia, de segunda a sexta. Daqui a pouco tem mais reprise dentro do nosso canal 38.1, que é Imediato e o Povo. Um grande abraço para todo mundo, bom final de semana, cuidem-se. Entender o papel crucial do Ministério Público nesta batalha. Diante de tantos questionamentos sobre o excesso no sistema judicial, o Conversa Política recebe o promotor de justiça Alessandro Samartim, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. A nossa responsabilidade é com o fato. Eu não me apego e não devo me apegar à hipótese. Eu não posso querer a sua condenação porque eu não gosto de você. Eu só posso pedir, como membro do Ministério Público, a sua condenação se eu tiver provas e elementos de prova que indiquem que você dolosamente praticou determinado ato e que esse ato é ilícito. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 190, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site Imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. No Podercast desta semana, o vereador de Manaus, Kennedy Marques, revelou os desafios na defesa pela causa animal. Quando você passa a ter esse apego aos animais, você começa a ver necessidade, né? E principalmente na questão de conscientização das pessoas, onde a maior parte das demandas são sobre maus tratos. E ainda trouxe detalhes sobre o cenário de mudança na Casa Legislativa com a proximidade das eleições de 2024. Esse comprometimento de levar para a população quem você é muito importante. E peço que as pessoas que nos acompanhem possam avaliar bem cada candidato, o que essa pessoa faz, como ela faz, desde quando, né? E Manaus está bem representado no parlamento. Uma conversa séria sobre os bastidores da política que você não pode perder. Podercast. Todo domingo às 8 da noite no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. É hora de entender o papel crucial do Ministério Público nesta batalha. Diante de tantos questionamentos sobre o excesso no sistema judicial, o Conversa Política recebe o promotor de justiça Alessandro Samartim, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. A nossa responsabilidade é com o fato. Eu não me apego e não